Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Mensagem de número 94, sexta-feira, dia 6 de agosto do ano de 2021. Não é fácil fazer a vontade do mundo. Você chegou até este final de semana. Eu cheguei até este final de semana. Não foi pelo teu mérito, nem pelo meu, pelas tuas forças, nem pelas minhas, mas foi pela vontade do Criador. E as misericórdias dele nos cobriu durante toda a semana. Livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabia que o chamado de Deus é simples, mas exige alguns cuidados? Pois é, quando Jesus escolheu, convocando os 12 discípulos, que mais tarde seriam apóstolos, ele tinha duas coisas a fazer. A primeira era lapidar e ensinar eles como agir. E outra era fazer e cumprir uma missão que viria a seguir. Ser cristão no mundo em que vivemos não é uma tarefa fácil. Os desafios do dia a dia, as provas, lutas e tribulações tentam a todo momento nos afastar da fé. Mas não podemos desistir. Nós notamos que Jesus cumpriu as profecias de morrer e ressuscitar e subir aos céus. Mas os discípulos estavam ainda aprendendo. Nós nascemos, vivemos uma vida aqui na terra, e quando a gente morrer ainda vai faltar alguma coisa que não completou, que não deu certo, que faltou. Porque perfeito somente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não exige muito de nós, a não ser uma renúncia das coisas que o desagrada, e vivermos só para Ele, pois a Bíblia diz que Ele não divide este amor com ninguém. Quando o aceitamos na igreja, estamos sendo amarrados a Ele. Então, onde Ele for e quiser, nós temos que o acompanhar. Acompanhar na oração, nos mandamentos, na obediência e no amor. Simples, não? São coisas que podemos aprender a desenvolver na trajetória da vida terrena. Os dois mandamentos base para um crescimento espiritual: amar a Deus sobre tudo e o buscar de coração, alma e espírito, e amar alguém. Não diz a Bíblia quem é, mas afirma o que estiver perto ou se aproximando com o mesmo amor que temos. Deus já deixou assim, sabe por quê? Você já parou para pensar qual é a forma que você ama alguém? O mestre Requeme Súbia estava dizendo que o que você quer para a tua vida é o mesmo que precisa desejar para a vida do teu próximo. Então aprenda a te amar, te valorizar, te querer bem, para ter a força e o poder de amar alguém. No livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo fala da força e da fraqueza que nós temos e somos, pois a carne deseja que, ao contrário do espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um para com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas no mesmo livro nos afirma que não é difícil a gente amar alguém com o mesmo amor que Jesus nos amou, pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu irmão, minha irmã, fazer a vontade do mundo nunca foi fácil, pois exige muito de nós. E por fim, a própria vida material e espiritual. Para errar e pecar, muito esforço é exigido. As obras da carne que são manifestas, a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, a ira, o egoísmo, facções, dissensões, a inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Sabemos que quando a gente faz
e pratica tais ações, não vamos herdar o reino de Deus. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, versículo 13. Sofremos quando servimos ao mundo. A ressaca de uma noitada de bebidas, o arrependimento de certas coisas que fizemos, palavras que machucamos alguém e sabemos que não tem como apagar, vão ficar as marcas. A pessoa que tirou a vida de alguém, mesmo cumprindo a pena na cadeia, ele continuará sendo assassino. A traição conjugal, mesmo havendo perdão, ficará as marcas da dor no nosso coração e o tempo não apaga. O amor ajuda a esquecer tal atitude. Mas quando o olhar de Cristo está sobre a vida de alguém, o sofrimento do pecado humano acaba e vem o desejo de o tornar uma nova criatura, pois passamos a servir quem nos dá uma vida com abundância e deixamos quem nos leva à ruína e à morte. Você sabia que depois que conhecemos o amor de Cristo, a gente não sabe mais pecar? A gente até pode querer voltar a fazer as coisas que fazíamos antes da nossa conversão, mas o Espírito Santo nos dá um sinal de alerta que temos de parar e pedir perdão a Deus por tal atitude. Quando estivermos cansados, a Bíblia diz que precisamos chegar a Jesus. E Ele vai dizer: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu quero te dar descanso. Mateus capítulo 11, verso 28. Para chegarmos até Jesus é necessário confessarmos nossas culpas, procurar renunciar à vida de pecados e saber que quando entregamos nas mãos dele e confiarmos, o resto ele faz, fugir do pecado. Hoje eu vi algo que falou muito comigo numa avenida com 2 vias. Lá no final de uma delas, onde termina a rua e dá de encontro com outra, uma viatura da polícia parada. Eles estavam verificando um possível acidente. Só que o que me chamou a atenção é que carros, ao avistar a viatura policial, cortavam voltas umas 2 quadras antes. Acredito que os motoristas pensavam numa possível blitz. Ou o carro estava com a documentação atrasada, ou o motorista com a tua carteira de habilitação. O que eu quero dizer nessa manhã? Que nós temos que cortar a volta do pecado, cortar a volta do perigo, das coisas que podem nos fazer mal. Vamos fazer como fez esses motoristas. Cortaram volta. Mesmo estando errado, eles cortaram volta. O que eu aprendo aqui nesse dia? Que eles podem ir lá, pagar a documentação do carro, arrumar a sua situação da carteira de habilitação e agora vai poder andar tranquilo quando avistar uma viatura policial. Da mesma forma, somos nós. Vamos evitar o pecado, o perigo, para continuarmos sendo pessoas abençoadas por Deus, pessoas assim como Jesus quer. Quero desejar para todos um ótimo final de semana, que Deus possa cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família e também do teu serviço. E não esqueça desse amigo, o pastor Siqueira, que tem feito esse trabalho com amor. Quando eu gravo essas mensagens, eu faço com amor. Não esqueça de mim, nas suas orações, na sua ajuda, sou carente delas. E aquilo que você prometeu para Deus, trate de cumprir. Porque na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, lá diz, quando nós fizermos um voto a Deus, ou seja, quando você orar e dizer, eu vou fazer tal coisa, e você deixar de fazer tal coisa, a Bíblia diz que era melhor você nem ter prometido em fazer tal coisa. É melhor você fazer e ser cumpridor daquilo que você pediu
e falou para Deus. Desejo a você um ótimo dia. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Até lá.